Pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é aquele que eu venho conversar com vocês sobre os lançamentos editoriais do mês que mais despertaram curiosidade, mais me despertaram interesse. Pra quem não sabe, todo mês é um quadro fixo aqui do canal em que eu separo aqueles lançamentos assim que mais me interessaram, que eu gostei muito da sinopse, ou porque eu gosto muito daquele escritor e tenho muita vontade de ter mais livros da obra, que eu gosto muito daquele gênero. Todos estão aqui nessa lista por algum motivo, tá? Então eu seleciono, assim, eu faço uma boa curadoria mesmo, então eu tô cada vez mais seleta, assim, no sentido das escolhas para compartilhar aqui com vocês. Realmente são livros que eu tenho interesse em ler. Alguns com mais prioridade do que outros, mas são livros, pelo menos, que estão naquele meu radar de prioridade, no sentido assim, talvez entre alguma futura aquisição, alguma coisa do tipo. Claro que tem muitos mais lançamentos além dos que eu vou falar com vocês. Alguns outros eu cito aqui no box de informação, então todos os livros que eu citar e alguns outros vão estar com o link aqui no box de informação para vocês darem uma conferida, e comprando com o link vocês me ajudam muito, tá? Lembre-se disso, por favor. Agradeço demais quem faz isso. E claro, também tem muitos outros lançamentos que eu vou ficar assim, talvez até me agrade e eu passou muito despercebido. Então, caso você conheça algum lançamento que tenha te chamado a atenção e eu não comente aqui nesse vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários, tá bom? E claro, comente também aquele lançamento que mais despertou, assim, durante ao longo do vídeo, assim, se despertou interesse, já comenta aqui que gostou, tem vontade de ler ou que de repente já leu. E como sempre, eu vou começar falando de lançamentos da Antofágica. No caso, é só um lançamento que tem esse mês, mas nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, eles estão com 3 pré-vendas, e eu sempre gosto de compartilhar as pré-vendas, porque é aquele momento que vocês conseguem adquirir o livro da Antofágica no melhor, pelo menos uma das melhores promoções que vocês podem aproveitar, tá bom? Então, primeiramente, o lançamento do mês é um que eu anunciei, inclusive, no vídeo passado, que é Carta ao Pai, do Kafka. E agora ele tá com preço cheio nesse momento, mas fique de olho aí que provavelmente pode vir uma promoção em breve, tá? Principalmente agora nessa época do fim de ano. Mas vou comentar com vocês, talvez vocês não tenham assistido ao vídeo. Então aqui nós temos uma das obras mais importantes para entender a formação e as influências de Kafka. Escrita em 1919, Carta ao Pai é uma missiva que nunca foi entregue ao seu destinatário. Em uma franca e dolorosa análise de suas relações familiares, o autor Kafka se propõe a explicar por que alegava sempre ter sentido medo do pai. Trata-se de um ousado relato autobiográfico, o testemunho unilateral de uma criação autoritária e de seus múltiplos desdobramentos na vida do filho. Ao se tornar narrador da sua própria história, Kafka traz ao leitor sua perspectiva, não somente sobre a sua narrativa familiar, mas também sobre a vida em si. Ao mesmo tempo que admite seus possíveis pontos cegos, o escritor nos apresenta um texto valoroso não apenas para a compreensão de sua biografia, mas para a reflexão sobre toda a sua magnífica obra. Então eu fiquei bem interessada, eu tenho as outras edições do Kafka pela Antofágica, gosto muito do trabalho, gosto muito do material de complementar da obra e também todo o trabalho feito internamente, né? Aquela coisa que eles colocam de ilustrações internas. Essa aqui, inclusive, é do Lourenço Mutarelli, que é responsável também por algumas outras edições da Antofágica, que eu gosto muito do trabalho. Então esse é o lançamento do mês. E agora eu vou falar então das pré-vendas, né? E uma que eu fiquei assim muito animada por vários motivos, né? Então a pré-venda que tá nesse momento é São Bernardo. Então essa pré-venda dos livros comuns, né? Aqueles em capa dura, com textura, né? E que eu sempre comento aqui, mas vai ter da Nano também, da coleção Nano deles, que eu achei bem interessante, porque eles estão trazendo também títulos que não estão no catálogo principal. Vamos começar primeiro por partes. Então nós aqui temos São Bernardo, do Graciliano Ramos, e eu fiquei muito contente, porque é um livro que eu gostei muito de ter lido na época da escola. Então, primeiro ponto. E assim, aí você vai falar assim, mas tem tantas edições no mercado. Então o que acontece? Agora, com o domínio público da obra do Graciliano Ramos, porque até então a editora Record era responsável pela publicação e continua sendo a editora oficial, né? Alguma coisa do tipo, pelas obras do Graciliano. Então algumas outras editoras já estão publicando alguns livros principais, como Vidas Secas, São Bernardo e Angústia. E pra quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui nos cards, inclusive, meu vídeo de metas de próximas leituras, em que eu falei que uma das metas para esse mês, agora de setembro, era fazer a leitura de Vidas Secas justamente nessa edição da Antofágica que eu tenho. E eu já fiz essa leitura de adianto pra vocês e eu simplesmente amei. Então, mais um livro do Graciliano Ramos que eu fiquei, assim, fascinada, né? E foi bom fazer esse resgate da escrita do autor. E depois eu vou falar mais detalhes com vocês em outro vídeo, mas eu recomendo pra vocês
assistirem rapidinho, pelo menos essa parte aqui, ou reassistirem caso tenham interesse, porque eu mostrei um pouquinho por dentro das ilustrações. Em alguns outros vídeos também. O que acontece? É a mesma ilustradora que vai ter nesse livro de São Bernardo. Então eles vão ter o mesmo tamanho e vai ter as mesmas, mesmo estilo das ilustrações. E que eu achei assim formidável, porque realmente trouxe um sentimento muito único, assim, um sentimento extra juntamente com a narrativa. Então talvez, eu vou falar isso melhor com vocês, mas se você já leu Vidas Secas em outra edição, gente, essa edição da Autofágica tá muito bonita, assim, no sentido não bonito de esteticamente, sabe? Mas de trazer uma poesia, trazer uma poética, assim, muito grande, com meio das imagens e uma sensibilidade muito grande. E eu realmente fiquei fascinada. É uma coisa, assim, eu fiquei parada mesmo, olhando os detalhes, porque muito, assim, muito combinando realmente com a parte do texto. Formidável mesmo, tá, gente? Então, eu sou Bernardo, quando eu comecei a ver as imagens que eles colocaram já, né? Deixando aparecendo aqui por aqui. E eu vi que tá com a mesma pegada, né? Com as imagens em tela totalmente assim, preenchendo as páginas, assim, bem colorido mesmo. Então eu fiquei bem contente. Então eu dou a dica pra vocês. Mas de que se trata essa história, tá? Decidida a retornar para a propriedade de São Bernardo, onde um dia trabalhou, Paulo Honório se envolve em uma série de negociações espúrias para adquirir as terras de seu antigo patrão. Com seus conhecimentos, consegue fazer a fazenda decadente se tornar lucrativa e se converte em um rico proprietário rural. Paulo Honório passa então a narrar sua trajetória permeada de um passado de miséria, uma busca solitária pela sobrevivência e um presente de amarguras. A partir do que conta e do que esconde em sua autobiografia, o leitor é convidado a refletir como uma vida agreste e pode corroborar ásperas visões de mundo, e como alguns encontros podem destabilizar certezas. Então eu tô bem, assim, bem empolgada, porque provavelmente vai ser uma leitura que eu quero fazer, eu não sei se esse ano, mas fazer essa leitura para o ano que vem. E eu sou muito a favor das leituras, então tô bem empolgada. Então agora falando de mais dois, agora tá bem no finalzinho já da pré-venda, então se você estiver assistindo logo esse vídeo que eu for publicar, né, você provavelmente vai conseguir pegar, que são os dois livros da Nano, da coleção Nano. Pra quem não conhece, a Autofágica tem uma coleção em formato de bolso, brochura, que é um preço mais em conta. Eu vou deixar linkado aqui nos cards um vídeo que eu mostro o comparativo dessas edições com edições da Penguin, quanto as edições de bolso. E como é por dentro, tá? Muitos de vocês gostam muito, já que assistiram aquele vídeo, gostam muito que eu mostro em vários detalhes. E realmente ele cabe no bolso, realmente é bem confortável de ler. Mas até então, no caso eu não tinha adquirido nenhum, aqueles que eu mostro no vídeo eu recebi da editora. Mas até então eu não tinha adquirido nenhum, porque eles estavam só realmente pegando livros que já foram publicados pelo catálogo, que eu digo original, né, nessas edições mais robustas, mais primorosas, e só botando nessas edições de bolso. Só que agora eu fiquei assim, nossa, eles só trouxeram outros títulos que não tinham sido publicados pela editora. O primeiro aqui é A Alma Encantadora das Chuvas, do João do Rio. Então eu fiquei bastante contente na literatura brasileira. E que, olha, ele vai ser um escritor homenageado da Flip desse ano, né, de 2024. Na passagem do século XIX ao XX, o Rio de Janeiro era palco de importantes mudanças. À época capital federal, a cidade vivia em uma efervescência econômica, urbana e cultural que não passava batida aos olhos de João do Rio. Em Alma Encantadora das Chuvas, sua obra-prima, o autor mergulha no cotidiano da cidade e compõe com maestria um verdadeiro mosaico de um espaço marcado por alegrias e contradições. Reunião de crônicas publicadas entre 1904 e 1907, Alma Encantadora das Chuvas é mais que o resultado da observação atenta de um jornalista, transformada em registro histórico. É uma celebração à cidade e aos seus personagens em sua forma mais autêntica. Com encanto e honestidade, João do Rio transforma as chuvas em palco, onde se encontra o moderno e a tradição, todas as contradições que compõem as grandes cidades e a grande literatura. Então eu fiquei bem contente, como eu disse pra vocês, e achei gracinha a capa, tá? Eu achei que eles mantiveram um estilo bem legal aí do projeto. O outro lançamento é O Fantasma de Canterville, do Oscar Wilde. Esse livro eu li e ele é super divertido, que é falar de um fantasma que tá assim acostumado a assombrar por muitos anos. Ele é super conhecido nesse sentido e ele não consegue mais assustar. Então ele é um conto bem divertido do Oscar Wilde, assim, e que eu achei bem legal a Autofágica trazer também essa edição, principalmente porque eles acabaram de publicar na edição padrão deles, né, o retrato de Dorian Gray. Então
fica aí um combo legal pra você ler obras do Oscar Wilde. O que acontece quando o experiente fantasma não consegue mais assustar? É o que nos perguntamos quando lemos este clássico de Oscar Wilde, entre terror e comédia, com ironia fina dos grandes obras literárias. Mesmo antes de explodir na cena literária com o retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde já era mestre na arte de contar histórias. Dotada de humor ácido e inteligente, Fantasmas de Canterville narra a jornada de um fantasma habituado há gerações a assombrar os moradores de sua mansão. Indignado com a resistência de uma família americana ao ceder ao medo, o fantasma de repente se vê às voltas com as estratégias e planos para cumprir o que acredita ser a sua maior missão: assustar. Recheado de ironias e críticas à sociedade, marca a obra de Oscar Wilde, O Fantasma de Canterville prova a extensão da genialidade do autor, que no fim da era vitoriana seguia desafiando costumes e com isso mantinha seu posto no panteão da literatura. Então, bem legal. Então, é uma obra que justamente eu já recomendo pra vocês que não leram, leiam, tá bom? Agora eu vou falar de lançamento Nova Fronteira, que eu fiquei assim super empolgada quando eu vi. Já tem um tempinho que eu já vi esse anúncio e eu tava louca pra compartilhar com vocês. Eu acho que no Instagram eu compartilhei isso por lá. E aqui é o box, que é o grande livro da mitologia do Thomas Bulfinch, que é um grande, assim, normalmente quando você quer procurar alguma obra de referência para livros sobre mitologia, né? Que acho que é aquele livro dele, A Idade do Ouro, que tem algumas editoras que publicam. E aqui nós temos um combo aqui que é a obra completa, são 3 volumes aqui. O box compreende a obra completa e derradeira escrita por Thomas Bulfinch, acerca dos mitos fundamentais que originaram diversas culturas do mundo hoje. No primeiro volume, A Era da Fábula, encontramos deuses, heróis e seres míticos cujas batalhas, relações e costumes ficaram marcados no imaginário cultural da humanidade. O segundo volume, A Era da Cavalaria, traz as lendas dos nobres, guerreiros e místicos que consolidaram uma trajetória de costumes que ressoam profundamente nas mais diversas sociedades. Em As Lendas de Carlos Magno, o volume final, apresentam-se e se desencalça as histórias dos mais importantes imperadores, encabeçadas pelo temível e cativante Carlos Magno, a maior figura representativa do Império Romano. Então eu fiquei super empolgada. Primeiro que eu gostei bastante do projeto aqui, mas é a reunião dessa obra aqui justamente para quem gosta de mitologias, gosta dessas histórias então de cavalaria, esse tipo de literatura, que é uma coisa que eu gosto muito e pretendo, ano que vem vai vir mais conteúdo desse tipo por aqui. Então assim, tô muito empolgada porque eu já tava querendo fazer a aquisição desse livro da Idade do Ouro. Eu não sei como é que vai, pelo que eu entendi vai estar na íntegra aqui, né? Mas eu acho que tem alguma edição que tem algumas ilustrações, eu não sei como vai estar, porque não dá pra ver imagens internamente. Mas eu tô bem empolgada com esse lançamento. Agora eu vou falar de lançamento da Unesp, que assim, ele é mais focado pra quem gosta de uma literatura de não ficção e voltada pra uma crítica literária. Eu gosto um pouco de ter esses livros, principalmente que abordam a literatura de forma geral, literatura clássica, e também de alguns livros específicos que eu tenho interesse de me aprofundar mais. Eu tô falando aqui no caso de O Acontecimento da Literatura, do Terry Eagleton. Neste livro, Eagleton analisa a relação da literatura com a história, a política, a filosofia e a crítica, revelando como a obra literária se torna um campo de batalha para a luta de ideias, valores e ideologias. Sendo muito mais que um reflexo da realidade, a literatura é um espaço de contestação, de questionamento e de reinvenção do mundo. Então é um livro que vai falar justamente sobre a literatura em si, então acredito que seja um livro mais geralzão mesmo. Então eu gosto desses tipos de livro que eu acho que faz com que você consiga aprofundar mais a leitura de grandes obras, então ter esse conhecimento. Então eu tenho esse interesse nesses livros assim, que são um pouco mais focados para quem estuda realmente literatura, mas eu acredito que dá um bom material de apoio a grandes outras leituras. Agora vamos falar dos lançamentos da editora Intrínseca. E o primeiro aqui, já fiquei bem interessada, porque ele tem uma vibe aí para leituras temáticas de outubro, que eu sou dessas que gosto de fazer leituras nesse estilo mais macabras, mais pro lado do terror, do horror. E temos aqui um massacre da família Hope. Em novo thriller, Riley Sager traz mistério instigante, repleto de reviravoltas sobre o assassinato sem solução de uma família. Em 1929, um crime bárbaro chocou o estado do Maine. A abastada família Hope foi brutalmente assassinada, restando apenas a filha mais velha, Leonora, que acabou se tornando a principal suspeita. Apesar de todos acreditarem que a garota foi responsável pelo massacre, a polícia jamais encontrou provas disso. Daquele dia em diante, Leonora nunca mais falou sobre aquela noite e permaneceu isolada em Hope's End, a famosa mansão onde o crime ocorreu. Décadas depois, quando a única lembrança do crime é apenas uma perturbadora cantiga infantil, Kitty McDeary é designada como cuidadora de Leonor Hope após a fuga da antiga enfermeira.
Aos 70 anos e confinada em uma cadeira de rodas, Leonora perdeu a capacidade de falar devido a uma série de derrames e só consegue se comunicar com Kitty datilografando frases em uma velha máquina de escrever. Até que uma noite, Leonora escreve uma frase inesperada. Eu quero te contar tudo. Então, eu fiquei bem empolgada com esse livro. É um thriller, assim, em torno de 400 páginas. Então, aquela leitura viciante, assim, de você ficar instigado. Então, realmente, esse aqui tá nas prioridades de leituras, com certeza. E outro título que me chamou muita atenção da editora é Os Gatos do Café da Lua Cheia. Primeiramente, esse título eu achei maravilhoso. E essa capa, assim, achei fascinante. Porque tem muito aquela coisa da ficção de cura que eu tenho gostado muito de ler e falo tanto com vocês. Inclusive, vocês vão ver aqui que a sinopse vai lembrar muito de um livro que eu já fiz resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards, que é A Incrível Lavanderia dos Corações. Então eu vou dar uma lida aqui pra vocês verem que parece um pouco assim... Assim, tem a base, assim, a ideia justamente dessa coisa da ficção de cura. De acordo com o mito japonês, os gatos são símbolos de boa sorte. E se você for gentil com eles, um dia esse favor será retribuído. Mas se for gentil com o gato certo, talvez você seja convidado para conhecer o misterioso café que surge em noites de lua cheia em Kyoto. Esse café é diferente de todos os outros, não tem local fixo, nem horários pré-estabelecidos e a aparição dele é totalmente aleatória. A essas peculiaridades soma-se o fato de ser administrado por gatos falantes, detentores de um curioso conhecimento, enquanto os clientes do Café da Lua Cheia se deliciam com bebidas e doces exclusivos. Os bichanos leem o mapa astral dos ilustres visitantes e, a partir do que dizem os astros, oferecem uma sabedoria profunda e revelam em que ponto a vida deles desviou ao rumo. É assim que uma roteirista que não faz mais sucesso, uma diretora de TV com problemas amorosos, uma cabeleireira em busca de novos ares e um empreendedor de TI com dificuldades tecnológicas têm a vida impactada. Sentindo-se perdidos, eles deparam com o café e os gatos explicam como o autoconhecimento é importante para que consigam ajustar o que precisam e voltar a seus caminhos predestinados. Então, é o tipo de leitura que realmente eu tenho, assim, gostado muito de fazer. Inclusive, eu já falei isso pra vocês e eu tenho que formar um jeito aqui de trazer, vai ficar, acho que, uma coisa comprida e tal, mas fazer um vlog fazendo leituras de temática desses livros aqui. Eu tô com alguns livros aí que eu acumulei desse estilo para ler, que eu recebi de editora de Record. Tem bastante coisa da Record que saiu e tem da Intrínseca também. Então, eu vou falar com vocês. Ah, e tem um também da Arqueiro, no caso da Sextante. Mas aí eu quero conversar com vocês e acho que hoje acho que já tem uma boa quantidade, mas esse livro aqui, provavelmente depois que eu fizer a leitura desses que estão mais paradinhos aí, já tá na lista aí de prioridades aí. Agora eu vou falar dos lançamentos da Companhia das Letras, e o primeiro aqui é um super aguardado desde que foi anunciado, que é o 4º livro da Sally Rooney, uma escritora que eu gosto muito, que é o Intermezzo. Eu já li Pessoas Normais e gostei bastante. Tem resenha aqui no canal, vou deixar linkada nos cards pra vocês conferirem. E assim, eu gosto muito da escrita da autora e eu gosto muito da forma que ela traz, a forma que ela traz esses assuntos de relação, de, sabe, relações humanas e a questão do diálogo e vários elementos assim que eu acho que torna essa história mais real. Então eu vou compartilhar aqui com vocês a sinopse que diz, tá bom? Além do fato de serem irmãos, Peter e Evan não parecem ter muita coisa em comum. Peter é advogado em Dublin e está na faixa dos 30 anos. É bem-sucedido, competente e parece ser invencível. Mas logo depois da morte do pai, ele passa a tomar remédios para dormir e sentir dificuldade de administrar a relação com as duas mulheres bem diferentes. Sylvia, seu primeiro amor, e Noami, uma universitária para quem a vida é uma grande brincadeira. Ivan tem 22 anos e é jogador de xadrez. Sempre se considerou um cara que não tem muito traquejo social, um solitário, a antítese do irmão mais velho e fútil. Nas primeiras semanas do luto, ele conhece Margaret, uma mulher mais velha que está deixando para trás um passado turbulento, e a história dos dois logo se entrelaça profundamente. Para os dois irmãos enlutados e as pessoas que eles amam, este é um novo intermezzo, um interlúdio de desejo desesperado e possibilidade, uma oportunidade de descobrirem o que uma vida pode conter sem se quebrar. Então eu achei que a proposta dela parece que ela tá bem evoluída nesse sentido, sabe? Então eu tô até com vontade de fazer umas leituras e ler os que eu não li dela e pegar esse 4º livro dela, que eu tô sentindo que é uma escrita com certeza mais madura, bem mais experiente aqui das relações, da forma que eu sei que tem algum fluxo de consciência, eu já vi alguém falando já sobre isso,
E aí eu fiquei mais empolgada ainda. Outro lançamento aqui é de uma adaptação em quadrinhos de uma história que eu gosto muito e também tem essa vibe aí para mês de outubro, quem gosta de fazer leituras temáticas, que é Senhor das Moscas em quadrinhos, tá saindo pelo selo da Suma, né, da Companhia das Letras. E pra quem, assim, eu gosto muito desse livro, é um livro pesado, mas ele vai mostrar aquela história, assim, até que ponto o ser humano é capaz de ir. No caso aqui nós estamos falando de crianças, o que torna tudo mais potente. Nós somos o quê? Humanos ou animais? Um avião cai em uma ilha deserta e os únicos sobreviventes são um grupo de meninos em idade escolar. Durante o dia, ele explora as praias exuberantes e aproveita as brincadeiras sem a supervisão de nenhum adulto. À noite, são assombrados por pesadelos com um monstro assustador e tudo que perderam. Órfãos de qualquer civilização que os amparem, eles precisam se organizar e criar as próprias regras, mas não demora até que o grupo se divida em as brincadeiras antes do inocente tome um rumo sombrio. Então, assim, essa história eu já li, sai pela Alfaguara, né, que é outro selo da Companhia das Letras, inclusive tem outras obras do William Golding que saem. Mas eu olhei assim, eu fiquei bem interessada nessa adaptação, né, pelas imagens que aparecem aí da adaptação. Eu gostei do traçado, gostei do colorido, e eu acho que vai ser bem interessante de ter essas imagens assim, de uma história bem pesada. Eu não sei como vai ficar a adaptação de algumas cenas, mas eu acho que vai ser uma boa junção aí. Eu gosto de alguns livros assim, de depois que eu tenha lido algumas obras, ver a adaptação. Por exemplo, agora lembrando um caso rápido nesse estilo de livro mais, não é pesado, mas que a história vai justamente nesse lado cruel do ser humano. Por exemplo, eu conto A Loteria da Shirley Jackson, em que eu li a história, né, e depois eu li a adaptação para HQ. E foi uma experiência bem interessante. Então eu gosto muito de fazer esse combo quando é possível. Se não for junto na mesma hora, assim, acabou a leitura aí para outro, ou fazer a releitura, talvez seja um bom momento de fazer uma releitura de um clássico que eu gosto bastante, justamente para trabalhar essa questão do ser humano, esse lado psicológico. E também para fazer a leitura dessa HQ. Então talvez pegue para fazer uma releitura, pegue para as partes que eu grifei na época e tal, revisitar a obra. Então é bem interessante. Então eu acho que a HQ ela sempre traz esse bônus. E também é legal para quem às vezes não quer se deparar com uma obra. Olha que não é um livro grande, né? Ou não se deparar com uma obra e tentar a HQ chamar atenção justamente para a leitura do livro, né, para saber o que tem realmente na história como completa, assim como um todo. Outro lançamento é Nexus, uma breve história das redes da informação, da Idade da Pedra à inteligência artificial. Esse aqui é do mesmo escritor de Sapiens. Eu não li, é um livro que eu tenho vontade, inclusive, eu devo muito essa leitura, e eu tenho procurado fazer leitura demais, assim, era essa coisa de, não só da não ficção em si, mas olhando o lado do ser humano, o lado mais dessa questão evolutiva, entendendo mais a questão de como nós estamos sendo moldados, né? Algumas leituras nesse sentido. E, no caso, Sapiens está na minha lista há um bom tempo e deixei parada, e quando eu vi esse lançamento relembrei disso, mas eu fiquei bem interessada principalmente nesse lançamento, porque fala justamente para chegar à inteligência artificial, né, da Idade da Pedra à inteligência artificial. Nos últimos 100 mil anos, nós acumulamos um imenso poder. No entanto, mesmo com todas as nossas descobertas e conquistas, estamos diante de uma crise sem precedentes, com um colapso ambiental iminente e desinformação correndo solta. A chegada da inteligência artificial também representa um perigo para nós. Afinal, por que somos tão autodestrutivos apesar de tudo que conquistamos? Nexus olha para nossa história e avalia como o fluxo de informações moldou a nós e o mundo onde vivemos. É uma narrativa que vai desde a Idade da Pedra e passa pela canonização da Bíblia, pelas primeiras caças às bruxas modernas, pelo stalinismo, pelo nazismo e pelo ressurgimento do populismo hoje. Yuval Noah Harari nos convida a examinar a complexa relação entre informação e verdade, burocracia e mitologia, sabedoria e poder. O autor explora como as várias sociedades e sistemas políticos utilizaram informações para atingir seus objetivos, para o bem e para o mal, assim como as escolhas que precisamos fazer no momento em que a inteligência não humana ameaça a nossa própria existência. A informação não é matéria-prima da verdade, tampouco uma mera arma. Nexus explora o meio termo esperançoso entre esses extremos e redescobre a humanidade que nos une. Então eu achei realmente temas bem importantes, principalmente assim, pela realidade que nós estamos, né? As coisas que vêm acontecendo, justamente como que fala o imenso poder que nós temos e como que está crescendo muito o uso da inteligência artificial.
e talvez para saber a gente conversar mais sobre esses assuntos, para trazer uma sabedoria nesses usos. O outro lançamento aqui é para quem gosta justamente dessa vibe de thriller e tal, que temos aqui A Garota de Neve, do Javier Castilho. Inclusive, ele é um autor que mistura ação e suspense de romances policiais modernos com a tensão e intensidade de thrillers psicológicos. A Garota de Neve foi o romance mais lido durante o lockdown de 2020 na Espanha, e em 2023 foi adaptado para a minissérie A Garota da Fita, da Netflix. Eu nem sabia dessa minissérie e depois vou ficar de dar uma olhada nisso. Uma menina de 3 anos desaparece no meio da multidão que assiste ao desfile de ação de graças da Macy's em Nova York. Seus pais, Aaron e Grace, chamam imediatamente a polícia, mas a frenética busca que se inicia logo se mostra infrutífera. Não há sinal do que possa ter acontecido com Kiera Templeton. Mirren, uma estudante de jornalismo da Universidade de Columbia, se interessa pelo caso e inicia uma investigação paralela com a ajuda de seu professor e editor-chefe da Wall Street Journal, Jim. Aos poucos, o mistério em torno do desaparecimento de Kiera vira uma obsessão que tem que encarar traumas de seu passado enquanto segue buscando por mais pistas. É incrivelmente bem construída, A Garota da Neve conduz o leitor por uma montanha russa de emoções, alternando entre a voz de diversos narradores. Já fiquei mais interessada ainda. Javier Castilho apresenta uma trama mais assustadora e complexa do que a princípio se imaginaria. Então, 2 pontos que me chamaram bastante atenção, justamente essa coisa de parece que tava trocar a voz do narrador, então algo que eu gosto muito. E outro ponto que também tem com leituras temáticas, vai se passar em um desfile de ação de graças. Então, tudo a ver com essa época de final de ano. Então, bem propício mesmo a leitura aí, pra fazer aí entre outubro, novembro principalmente, né, que é de ação de graças. O próximo lançamento, não tem como negar pra vocês que eu fui chamada pela atenção principalmente por essa capa, mas ao ler um pouco a sinopse eu fiquei ainda mais interessada, tá? Inspirado por obras literárias que passam por Josephine Conrad e Philip K. Dick, Contrapeso é um romance cyberpunk, uma ficção policial e uma parábola contundente sobre a ambição neocolonial da Coreia do Sul e seus efeitos avassaladores. Então, uma história aqui que eu fiquei mais interessada depois que eu descobri também que é de um escritor sul-coreano, então eu acho que é legal, como eu tenho feito muita literatura asiática, trazer essa pegada de algo de ficção científica, algo com essa outra vibe justamente na literatura asiática, né? Sair da ficção de cura, tem outros livros também que eu tenho feito que são publicados pela Estação Liberdade, algo mais drama, alguma coisa mais de romance, e pegar um pouco disso aqui seria bem interessante pra fazer. Talvez seja um tema legal pra um vídeo indicando literatura asiática aí, talvez sul-coreana, bem especificamente. Não sei, ideias aí surgindo durante o outro vídeo. O próximo lançamento é da editora Arqueiro, fiquei bem contente. Mais um livro de ficção de cura, que é Chocolate Quente às Quinta-feiras. E esse livro aqui, vocês vão ver que ele vai lembrar um outro livro que eu já falei aqui no canal, que é justamente a Biblioteca dos Sonhos Secretos. E esse aqui é da mesma escritora, então eu fiquei bem contente porque esse livro, a Biblioteca dos Sonhos Secretos, ficou entre minhas melhores leituras que eu fiz no primeiro semestre desse ano. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado nos cards pra vocês. E esse livro aqui, eu adorei essa capa, eu adoro, assim, tô empolgada, vou ler a sinopse pra vocês. E como eu gostei muito do livro dessa escritora, vou tentar fazer a leitura agora nesse segundo semestre, vai ser bem interessante. E vou tentar ver se eu trago um vlog temático, né? Um chocolate quente, fazer a leitura numa quinta-feira desse livro. Vamos ver se rola isso, tá? Comenta aqui se vocês gostam da ideia, talvez de eu levar esse livro pra fazer, sei lá, pra uma cafeteria, pra fazer algum lugar pra tomar um chocolate quente, alguma coisa assim do tipo. Vamos ver, se bem que o clima daqui do Rio de Janeiro anda bem quente. Mas vamos ver, tá bom? Escondido à sombra das cerejeiras que margeiam um pequeno rio, o Café Marble tem apenas 3 pequenas mesas de madeira e um balcão. Mesmo assim, os clientes encontram ali um refúgio de paz. Uma mulher misteriosa vem todas as quintas-feiras e escreve longas cartas enquanto toma uma xícara de chocolate quente. Uma executiva bem-sucedida se sente insegura em seu papel de mãe. Uma jovem professora espera encontrar significado em seu trabalho. Envoltas na atmosfera acolhedora do café, essas e outras pessoas refletem sobre palavras não ditas, sobre amor e amizade, sobre medos e escolhas, encontrando nesse lugar reconfortante a inspiração para seguir em frente. De toque a Sidney, neste romance entrelaça 12 fragmentos de vida com delicadeza e sensibilidade. Personagens vistos de relance numa cena se destacam em outra como protagonistas. Elementos e símbolos ressurgem aqui e ali, conectando histórias numa aquarela de ternura e esperança. Gente, que lindo! Tem uma vibe um pouco do outro livro,
que no caso eram 5 histórias que de certa forma também em pequenos aspectos se entrelaçavam. Então alguma coisa que algum personagem passou de forma assim, ou algum lugar em comum. Então eu achei bem legal. Tô bem empolgada pra fazer essa leitura. O próximo lançamento é da editora Aleph. E essa capa também me chamou bastante atenção. Depois de ver quem é o escritor, me chamou mais atenção, que é a Sociedade de Preservação dos Kaiju. E não estamos apenas protegendo você dos animais, estamos protegendo os animais de você. Quando a cidade de Nova York é assolada pela Covid-19, Jamie Gray perde o emprego e passa a trabalhar com delivery, até que faz uma entrega a um cliente especial, um antigo conhecido membro de uma obscura organização de direitos de animais de grande porte que precisa achar alguém que tope embarcar em um misterioso trabalho de campo. Jamie aceita de pronto. O que Jamie não sabe é que os animais com os quais vai lidar não estão na Terra. Bem, não na nossa Terra pelo menos. Em uma dimensão alternativa, criaturas enormes chamadas Kaiju, do tamanho de dinossauros, perambulam no mundo quente e sem humanos. São os maiores e mais perigosos pandas que existem. E estão em risco, mas a Sociedade da Preservação não foi a única que chegou a esse mundo alternativo. Outros grupos fizeram o mesmo e o menor descuido pode causar milhões de mortes na nossa Terra. Parece que salvar um monstro gigante nunca foi tão importante para os terráqueos, de qualquer uma das dimensões do universo. Então, aqui ó, o espelho satírico precisa da nossa realidade. Esse aqui, o escritor é o John Scalzi, que é o mesmo que é responsável pelaquela série Guerra dos Velhos, que eu tenho pretensões de ler futuramente. E esse livro aqui vai ser lido esse ano, porque eu já recebi da editora Aleph, tô pra compartilhar depois com vocês. Não inicializei a leitura, mas estou empolgada porque eu adoro livros que contêm dinossauros, adoro livros, filmes, sou daquelas viciadas em dinossauros, então Jurassic Park, então tem essa atmosfera, tem John Scalzi, então tem tudo pra ser muito bom. Agora eu vou falar de 2 lançamentos da editora 34, uma editora que eu adoro acompanhar o que eles estão publicando, que eu gosto muito do catálogo, por mais que eu acho que esse ano eles tenham sido mais calmos nas publicações, tá? Então eu vou compartilhar 2 lançamentos aqui. São 2 lançamentos mais questão de não ficção, né? Eu gostaria mais de uma literatura de ficção, mas vou compartilhar com vocês. O primeiro é um teatro russo, percurso para o estudo da paródia e do grotesco. Eu achei interessante esse livro aqui no sentido, porque justamente você pode pegar algumas dicas de leituras para quem tem interesse em ler teatro russo, como no meu caso, que eu tenho interesse. Ainda não li nada do teatro russo, eu sei que escritores como Chekhov e Gogol são nomes bem importantes, e eu sei que aqui a ideia é analisar esses escritores, essas peças aqui, e eu acho bem interessante para quando for fazer a leitura dessas peças ter esse apoio dessa obra aqui para você fazer a leitura. Então, normalmente eu gosto de ter esses livros justamente para fazer esse apoio nessas leituras, né? Esse apoio extra nessas outras leituras. Conhecido por manter uma longa tradição literária, a Rússia também tem no teatro uma das suas mais importantes manifestações artísticas. Nesse livro, ao longo de 8 ensaios críticos, Arlete Cavalieri, professora titulada da USP, nos apresenta o panorama temático do teatro russo, visto pelo original prisma da paródia do grotesco. Eu já vi que tem falando de obras como do Gogol, do Chekhov. Então vai falar da literatura mais moderna também. Então tem alguns nomes aqui bem interessantes para dar uma olhada e para conhecer alguns escritores. Eu acho bem interessante. Outro título é Ética Nicômaco, do Aristóteles. Filósofo grego Aristóteles, discípulo de Platão e preceptor de Alexandre o Grande, escreveu cerca de 30 tratados que chegaram até nós, abordando as mais diversas áreas da poesia, a biologia, da física política, da lógica metafísica, textos que se tornam verdadeiros pilares, tornaram-se verdadeiros pilares do que conhecemos hoje como a ciência moderna. Na estrita área da filosofia, a Ética Nicômaco talvez seja o mais importante deles. Organizado em 10 livros e dedicado provavelmente ao filho do autor, o tratado parte da ideia de que o objetivo último do ser humano é a felicidade, para em seguida analisar no comportamento individual e nas relações interpessoais os diversos âmbitos da vida em que devemos agir de maneira virtuosa, isto é, equilibrada, distinguindo tais práticas de muitas outras não virtuosas sem que costumamos incorrer, identificadas como excessivas ou insuficientes e não guiadas pela razão. Esse aqui é uma edição bilíngue e esse aqui é o tipo de livro que eu gosto de colocar na cabeceira. Eu acho bem interessante essa leitura de você ter na cabeceira e ir lendo bem aos poucos, por mais que seja uma obra densa e tal, então eu acho bem interessante ler aos poucos esses textos. Por fim, agora eu vou falar com vocês de lançamentos do grupo editorial Record. E o primeiro aqui é Os Dias em que Mais Te Amei. E eu vou conversar pra vocês que também me empolguei aqui com essa capa aqui, que dá essa ideia aqui de
praia, né, como vocês podem ver, mas justamente para essa história de primavera, indo para o verão, uma leitura para você fazer numa região de praia. Eu acho que combina super, eu adoro levar o livro para ler na praia, então para apreciar algum lugar assim. E a sinopse aqui eu achei bem legal e tem esse lado mais dramático, que eu gosto de ter nas minhas leituras, então... E se você pudesse escrever o capítulo final da sua história de amor? No verão de 1941, na cidadezinha litorânea onde foram criados, Joseph e Evelyn se apaixonaram. Agora, mais de 60 anos depois, eles reúnem os 3 filhos adultos para compartilhar uma notícia estarrecedora. Dentro de um ano, vão dar fim à própria vida. Ela recebeu um diagnóstico atroz e ele não vai viver sem ela. Na medida em que Evelyn e Joseph enfrentam o próprio destino, iniciam um acerto de conta com as alegrias e os arrependimentos, dos prazeres e as tristezas que os trouxeram até o momento presente, e embarcam em uma jornada para criar novas memórias, realizar seus maiores sonhos e antes partir e se conectar com cada um de seus filhos. Mas conforme seus últimos dias se aproximam, eles se veem confrontados com a dura realidade dessa decisão que tomaram. Será que eles vão conseguir levar o plano adiante? Inesquecível e profundamente romântico, Os Dias em que Mais Te Amei é um tributo ao poder do amor em todas as suas formas, uma celebração da vida, em um lembrete que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar beleza e esperança. Então, realmente, eu achei que é um livro que vai emocionar, é aquela coisa, aquela carga de drama que a gente gosta. Tá falando que é perfeito para fãs de Diário de uma Paixão, de Nicholas Sparks. Então, não li, tá bom? Mas, assim, eu acho que tem toda aquela atmosfera, sei lá, Diário de uma Paixão, talvez alguma coisa, aquele filme. Eu acho que tem um quê disso. E também gosto muito quando tem personagens idosos refletindo sobre a questão da velhice, refletindo sobre o passado. Então, tô com um interesse bastante nessa leitura. O outro título é A Medida. Uma caixinha de madeira guarda seu tempo de vida, representado por uma fita. Você abriria? Parece só mais um dia como qualquer outro. Você acorda, prepara uma xícara de café e sai de casa. Mas nesse dia, ao abrir a porta, há uma caixinha de madeira esperando por você. Essa caixa contém seu destino, uma fita com o número exato de anos que você vai viver. De calçadas suburbanas a tendas no deserto, pessoas de todos os continentes recebem a mesma caixa. De repente, o mundo se encontra em um frenesi coletivo. De onde vieram essas caixas? E o que elas significam? A verdade no que prometem? A sociedade se une e ao mesmo tempo se divide, conforme todos precisam tomar uma decisão assustadora. Abrir a caixa e descobrir quanto tempo possui? E se sim, o que fazer com essa informação? A medida aborda questões do mundo moderno por meio de personagens inesquecíveis que veem suas decisões e seus destinos repetidamente entrelaçados. Melhores amigos cujos sonhos estão para sempre ligados, amigos por correspondência que encontram refúgio no desconhecido, um casal que antes de tudo acontecer acreditava não precisar de pressa, um médico que não pode salvar a si mesmo e um político dono da caixa que, por fim, muda tudo. São 8 pessoas comuns e uma escolha extraordinária. Então esse livro aqui, eu sei que parece ter uma mistura de tudo. Eu não entendi muito bem qual vai ser tem a questão de um mistério aqui, mas eu percebi que tá mais enquadrado aqui pela ficção científica. Então, pessoal, essas aqui foram as minhas, assim, os livros que mais brilharam os meus olhos aí desse mês. Comente aqui quais foram os seus preferidos e como eu disse pra vocês no início do vídeo, se caso eu não tenha citado algum e você queira, fique à vontade de comentar de algum livro que tá pra lançar. Eu vou adorar saber, tá bom? E se você já leu também, compartilhe sua informação. E lembrando que todos os livros que eu citei tem link aqui no box de informação. Tem meu link geral, tem tudo. E comprando com o link vocês me ajudam bastante, tá? E lembrando que agora tá pra chegar final de ano, mês de ofertas na Amazon. Então já deixe meu link salvo aí pra vocês fazerem as comprinhas de vocês, tá? E eu vou compartilhar, claro, as ofertas. Fique de olho aqui no comentário que eu vou deixar fixado, porque tá pra começar a oferta agora na Amazon essa semana. Então eu vou compartilhar com vocês. E provavelmente já vou deixar o primeiro comentário aqui fixado, falando de algumas dicas pra vocês, tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Lembrando que sempre que o vídeo acaba, mas nosso bate-papo continua aqui nos comentários, tá bom? Um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.